Falando sobre a 20ª legislatura, que teve início na quarta-feira, dia 15, há 2 dias então, né? Estamos há 2 dias dessa nova legislatura. Os deputados e deputadas já tiveram compromissos diversos, parece pouco, né? 2 dias, mas já teve muita atividade por aqui. Olha só na reportagem. Para muitos partidos da casa, hoje foi dia de reunir a bancada, traçar metas, definir as lideranças. Antes do encontro, o deputado Dirceu Dalben, do Cidadania, cumprimentou funcionários da Alesp. E olha quem também veio recepcioná-lo. No percurso, encontrou o deputado federal Arnaldo Jardim, presidente estadual do Cidadania, que o parabenizou pela reeleição. Após os cumprimentos dos funcionários do gabinete, o parlamentar foi para o encontro do partido. Após a reunião, que durou cerca de 1h30, o parlamentar assinou o livro de presenças. À 1h30 da tarde, foi hora de conceder uma entrevista ao vivo no estúdio Alesp. A rotina dos deputados é sempre conciliada com as demandas das bases. Eu tenho um mandato, ele é descentralizado. Através de um gabinete móvel que nós montamos no primeiro dia do primeiro mandato nosso e vamos continuar nesse, nós temos base na região metropolitana de Campinas, ali em Sumaré, mas também na região de Barretos, Bauru, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. E através do gabinete móvel, a nossa equipe viaja às cidades do interior e faz um trabalho de encurtar a distância entre os municípios paulistas, a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado. E dessa forma eu vou continuar agindo. No caso do deputado Dirceu Dalben, o mandato está repleto de ações. Uma delas será a participação nas comissões da Casa. Eu fiz parte nessa última legislatura da Comissão de Finanças e Orçamento, enquanto vice-presidente, e conseguimos fazer várias audiências públicas e descentralizando do prédio da Alesp para os municípios. E pretendo, sim, com a indicação do partido, continuar fazendo parte dessa comissão. Assim como os demais parlamentares, a Ana e o Rafa, também têm interesse em algumas outras comissões. A primeira sessão ordinária de 2023 na Alesp, no plenário Juscelino Kubitschek, foi bem movimentada, com participação de vários parlamentares de diversas bancadas. A deputada Andréa Werner, do PSB, hoje preferiu apenas escutar a fala dos outros parlamentares. Eu não queria fazer nenhum improviso, então eu pretendo organizar um pouquinho melhor a minha fala. Hoje eu vim mais para ouvir os colegas, para entender como é que é o andamento mesmo da sessão, das falas. A deputada disse que pretende presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu batalhei, mesmo antes de eu chegar aqui, pela Comissão Permanente dos Direitos das Pessoas com Deficiência, porque eu achava um absurdo a Alesp não ter uma Comissão Permanente dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A gente tem em Brasília, tem no município de São Paulo, não tinha na Alesp. E essa comissão foi criada com a solicitação do Caio França, do meu partido, e agora eu estou batalhando para eu ter a presidência dessa comissão. Eu tenho um ativismo longo, né, de mais de 10 anos nessa causa. Eu tenho um filho autista de 15 anos, eu sou uma mulher neurodivergente, sou presidente de um instituto que também dá apoio para famílias de pessoas com deficiência, então eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente nessa comissão. Interessante a gente ver a atitude nova dos deputados, ocupando a tribuna, entendendo como é que funciona a casa, né, Arthur e Mariana. É uma questão muito interessante. Eu conversava com alguns parlamentares nos bastidores, a eleição foi em outubro, né? E muitos deles, a partir do dia seguinte da eleição, eles começaram a realizar um trabalho. Então, muitos deles já se sentem dentro, né, do Legislativo Paulista há algum tempo, né? Então, é importante, né, esse período, porque ele serve como adaptação. A Assembleia Legislativa fez vários treinamentos, cursos, palestras esclarecedoras para os novos deputados. Então, eles já se sentem, né, na ativa muito antes do dia 15 de março e agora, na prática mesmo, na ativa, né? Olha, é interessante, Guga, que de fato você disse isso, não é? Mas outros deputados, tantos outros deputados, ainda esperaram para começar os trabalhos logo depois da... Haja vista que muitos não quiseram nem conceder entrevistas antes, de fato, de assumir, não é? Exato, Aqui exato. A É cadeira. importante também, né? Porque é um período de preparação, de estrutura, planejamento dos mandatos, né? Cada mandato tem as suas bandeiras, as suas linhas, né, de ação, e esse período ele serve muito aí para adaptação. Então vamos ver aqui o comportamento nessas primeiras semanas. Eu tenho certeza que serão sessões bem movimentadas, né? Semana que vem a gente já deve ter o primeiro colégio de líderes que pode definir aí as comissões da casa. Então logo isso deve acontecer.
Muito bem, essa expectativa durante os últimos dias, não é? Era sobre a eleição da nova mesa, a posse, inclusive, dos deputados. A gente fica nessa expectativa, então, Guga, para saber como é que vão se dar, então, as questões das comissões. Exato, é importante até, Arthur, a gente lembrar ao nosso telespectador, ontem o presidente da Alesp esclareceu muito bem, o deputado André do Prado, que ela é feita por proporcionalidade. Então, os líderes das bancadas indicam, né, os seus representantes e, a partir daí, terão as reuniões para escolher os presidentes e vice-presidentes. As comissões da Casa estarão ativas com duas novas, né? A Comissão de Turismo e a Comissão de Defesa, né, da pessoa com deficiência. Então, duas comissões novas aqui na Assembleia, nesse novo mandato, na 20ª legislatura. Totalizando, então, 20 comissões a partir dessa 20ª legislatura. Muito bem. Pessoal, é o seguinte, olha, eu estou aqui ao lado do telão, porque a Ilka Teixeira pediu para que a gente cedesse o espaço a ela também. Ilka, contigo, por favor. Pois é, Arthur, a gente está aqui com a deputada Ana Carolina Serra, do Cidadania, que vai falar um pouquinho para a gente, né? Ela que está no seu primeiro mandato, sobre a atuação que ela pretende fazer pela população paulista aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Olá, Ilka, boa tarde. Olá, Arthur. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Alesp. É com muita alegria que a gente começa esse mandato, com muita vontade de ter proposituras. Claro, a gente da área social, eu que tive a oportunidade de atuar no meu município, na cidade de Santo André, lá do Grande ABC, e aí cuidando das pessoas. A gente fala que a área social é muito mais que assistência social propriamente dita, engajando aí também a participação não só do poder público, mas também da iniciativa privada e do terceiro setor. E para isso, o que a gente precisa, sem sombra de dúvida, é fortalecer o trabalho das entidades assistenciais que já fazem um trabalho muito importante, suprimindo muitas vezes a ausência do poder público. Então, a gente também precisa dar espaço para as entidades assistenciais e também agora uma outra pauta que tem sim relação com o social, que é o meio ambiente. A gente trabalha numa área muito transversal, que é justamente o Moeda Verde, um programa que deu muito certo em Santo André, que é a troca de lixo reciclável por alimento, cuidando aí da limpeza das comunidades, com a conscientização ambiental, mas acima de tudo lá na outra ponta, auxiliando as cooperativas de lixo reciclável, transformando isso também em renda para inúmeras pessoas. É isso, gente. A deputada está ouvindo vocês. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para ela. Mariana Fante. Deputada, boa tarde. Mariana Fante falando. A senhora, além de ter ações sociais, tem também muitas ações voltadas para as mulheres também e pretende debruçar o seu mandato em cima dessa temática. Gostaria de saber se já tem algum projeto de lei específico ou pensado dentro desse tema. Olá, boa tarde, Mariana, também. Um grande abraço para você, sou admiradora do seu trabalho. E, inclusive, um importante assunto que você traz, porque a questão da mulher, a proteção da mulher, a gente viu em Santo André que é importante desde o comecinho de cuidar dessa menina até depois do cuidado da gestação e desse bebê que vem depois. Lá a gente teve o Mãe Andreense, que foi um programa de muito sucesso, fazendo não só a entrega do absorvente para mulheres, para pessoas que menstruam em situação de vulnerabilidade, mas fazendo mais do que isso, fazendo com que eles tenham o acompanhamento durante todo o período dos exames na rede pública de saúde. Então, para receber o absorvente, é preciso estar cadastrado na rede pública de saúde, fazer os exames com a frequência, ter acesso ao planejamento familiar e aí depois, durante o parto, ter o acesso também ao pré-natal, importantíssimo, e o acompanhamento aí dessa criança até os 2 anos de idade, com a vacinação, etc. Então, a gente gosta muito de tratar essa questão da política pública de uma forma integrativa, auxiliando aí também a saúde, a educação, a própria assistência social como um todo, mostrando um resultado mais efetivo. Isso sem falar, como eu estava conversando aqui com a Ilka, antes da gente entrar no ar, sobre a questão das mães de crianças com deficiência, a questão da síndrome de Down, do autismo, são pautas muito importantes para que a gente possa cada vez mais cuidar melhor da nossa população. Deputada Ana Carolina Serra, é o Guga Mendonça. Eu gostaria de fazer uma pergunta. A senhora, à frente do Núcleo Social de Santo André, a senhora fez um trabalho inovador, a senhora já disse que é uma das prioridades do seu mandato, mas essa forma inovadora, como ela se encaixa dentro do seu mandato? A senhora deve trazer alguma coisa nova em relação às ações sociais?
Olha, Guga, é importante a sua pergunta, porque eu gosto de dizer que Santo André me deu a oportunidade de colocar em prática e mostrar que é viável a implantação desse tipo de política pública. É importantíssimo o diálogo entre todos esses atores sociais que eu mencionei no início e os resultados que se mostraram em tão pouco tempo, de 2017 até hoje, isso mostra que é possível fazer política pública de forma diferente. Mas precisa, Guga, você toca numa questão primordial, que é o elemento vontade. E a partir do momento que a gente consegue mostrar para as pessoas que tem resultado a política pública, e aí a partir desse esforço conjunto a gente consegue implementá-la. Não adianta a gente simplesmente fazer a lei e não ter a efetividade da lei, Guga. Então ficamos por aqui, gente, mas a gente volta a qualquer momento. Tá bom então, Ilka, muito obrigado. Deputada, a senhora esteve conosco aqui antes de assumir então a Assembleia Legislativa, que a senhora possa retornar e nos contar, inclusive, sobre os projetos, os primeiros dias aqui na Casa de Leis, vai valer demais a pena. Muito obrigado, viu? Agradecemos demais a participação da senhora. Ilka, qualquer coisa é só nos chamar novamente. Mari. Eu gostaria de fazer só um pequeno comentário, né? A deputada comentou sobre essa moeda verde, né? Que é um dos programas implementados pelo Fundo Social em Santo André e que sirva também de modelo, de experiência para outros municípios, até mesmo, por exemplo, pela experiência do Moeda Pet. Né? Vocês sabem que eu defendo muito aqui a causa animal como mãe de pet, né? E essa Moeda Pet, na verdade, é o seguinte, os moradores, então, entregam garrafas PETs e, em contrapartida, recebem rações para combater não só a insegurança alimentar da população, isso falando especificamente sobre o Moeda Verde, mas também dos animaizinhos com o Moeda Pet. Então, acho que é uma sugestão legal aí para outros gestores de outros municípios. O Guga conhece bem também essa realidade. Exatamente, é importante, né, a conscientização ambiental e hoje em todos os pontos, quando você fala de políticas públicas, o meio ambiente anda junto. Então é importantíssimo isso.